Fortaleza da nossa cidade é você. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez iniciando aqui pela Escola do Parlamento de Fortaleza mais uma edição do nosso ciclo de palestras online. Hoje com um tema bastante interessante, né? Antes que eu esqueça, a Escola do Parlamento de Fortaleza, a EPFOR, é um órgão da Câmara Municipal de Fortaleza. Nós contamos também com a parceria da TV Fortaleza para gravação e transmissão desse material. E esse ciclo de palestras ele ocorre de terças, em geral às terças-feiras, né, simultaneamente de 18 às 20 horas, quer dizer, sincronamente, ou seja, com acompanhamento do público aqui na sala virtual, e é transmitido depois pela TV Fortaleza, né, ao longo da sua programação. Eu primeiramente vou me apresentar, eu sou Sávio Mota, né, o host daqui, mais habitual desse ciclo de palestras, e vou fazer minha autodescrição, que é uma novidade que a gente procura incorporar aqui agora. Eu sou um homem de 37 anos, sou alto, sou obeso e mestiço de pele clara. Eu tenho as narinas largas, os olhos castanhos escuros, também cabelo, barba, bigode curtos e também castanhos escuros, né? E eu estou vestindo aqui uma blusa de gola olímpica com uma estampa em tons de verde, e por cima, como é que a gente chama aqui essa peça, Luiz, de roupa? uma blusa, né, de manga curta e de botão, quadriculada. Casaco, cara. Com azul, casaco, pronto, esse é um casaco agora. E é isso. Antes de começar, alguns avisos, né, de praxe que a gente tem aqui. A gravação da palestra, antes de qualquer coisa, estamos sendo gravados nesse exato momento. A gente avisa isso para que as pessoas, né, saibam e não tenha nenhum conflito, né, com relação a isso. Também lembrar da interação, né, dúvidas e comentários a gente reúne a partir do chat, então escrevam, fiquem à vontade para escrever, a gente responde na medida do possível e traz também a baila para o nosso professor de hoje. Inclusive ele já antecipou que essa interação, vocês colocando no chat, a gente vai poder pontuar ao longo da apresentação, então fiquem bastante à vontade para interagir desde já. E por último, a questão do certificado. Essa palestra dá direito a quem está aqui presente na sala virtual a um certificado de 2 horas aula, né, com a participação na videochamada ao longo da palestra, claro, e tanto você pode se pré-inscrever no Simpla, né, e o quanto você pode, na verdade, participando aqui, colocando o seu nome completo e seu e-mail, a gente pode inclusive emitir esse certificado que pode contar aí em créditos complementares na sua faculdade, enfim, fique à vontade para isso. A gente faz isso com a maior satisfação. E é isso, vamos então ao tema de hoje. Você se lembra do seu tempo de escola? Muitos de nós temos, né, o saudosismo de lembrar do tempo de escola, um tempo feliz, de poucas responsabilidades, em que a gente era feliz e não sabia, né, esse velho ditado. O tempo da escola ele representa muitas vezes um passado idílico que a gente não sabia e realiza quando está na vida adulta. Uma grande dificuldade de encarar as coisas do dia a dia. Parece que a gente tem que ter superpoderes ou coisa do tipo. Pois é, a gente quando cresce, no entanto, fica meio besta e olha para a escola como se fosse algo de criança, algo do passado que não nos pertence mais. É muito curioso que eu esteja falando isso justamente na Escola do Parlamento, um lugar que tem lá sua formalidade, mas é uma escola, veja só. Escola não é aquilo que a gente pensa do passado. Escola, ela é presente, assim como o aprendizado, que é o elemento com que ela trabalha o tempo todo. Pois bem, o tema de hoje é sobre algo que sofre o mesmo tipo de preconceito, a mesma ideia de que pertence à infância ou aos super-heróis, às histórias em quadrinhos, sei lá, da Turma da Mônica. Vou citar um aqui que eu cresci lendo. Quadrinhos como linguagem, eventualmente como formato, e a gente vai aprender tudo isso aqui hoje um pouco, sofre desse enquadramento, né, de, bom, não nos pertence. Mas quando a gente faz isso, do mesmo jeito que a gente faz com uma escola, e está aqui a Escola do Parlamento para provar, a gente perde muito das
possibilidades que a gente tem com essa linguagem, com esse meio de comunicação. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, com a presença do professor Luiz Carlos Souza, que é roteirista de quadrinhos, editor, autor, professor, enfim, entre outras coisas que eu sei que Luiz Carlos está sempre muito ativo. Ele vai ter a oportunidade agora de se apresentar e também eu peço, professor, que você possa se autodescrever brevemente. Eu esqueci, inclusive, um ponto, me perdoe. Com relação à autodescrição, eu não fiz em relação ao ambiente, né? Na verdade, eu estou em um ambiente virtual, atrás de mim tá como se fosse uma sala, assim, bem chique, bem bonita, com um vidraçal, mas é virtual, tá? Não estou aqui, não. É isso, professor, por favor, fique à vontade e estamos juntos aí. Obrigado, Sávio. Obrigado a todo mundo que está aqui desde o começo, né, esperando a gente para essa fala. Como o Sávio adiantou, me chamo Luiz Carlos Souza, sou roteirista de quadrinhos, sou editor independente, daqui a pouco não sendo mais independente, para falar a verdade, estou me afiliando a uma editora muito em breve. Trabalho com quadrinhos desde 2010, sou formado em letras pela Universidade Estadual do Ceará. Esqueci de me autodescrever, me perdoe. Deixa eu me descrever, né? Eu sou o que se chama no brasileiro pardo, não sou nem branco, nem caio dentro não sou preto retinto, mas tenho um cabelo crespo, já com fios brancos, no estilo cavanhaque. Possuo óculos grandes de armações pretas e lentes grossas. Tenho mais ou menos 1,68, tenho 38 anos, às beiras dos 39. Estou utilizando uma camisa amarela com gola normal, não sei dizer, uma gola arredondada. Um amarelo quase alaranjado, tem uma estampa, uma caveira com as frases em inglês: beba café, você dorme depois de morrer, que é uma maneira engraçada de tratar o uso insistente de cafeína. O ambiente que estou um ateliê de arte especial para pintura, principalmente, dá para ver atrás de mim algumas telas, uma já preparada para receber a pintura, outra ainda branca, e algumas gavetas com materiais de arte. Então é isso. Sou cearense, bem da gema mesmo, então minha cabeça é meio quadradinha, minha testa é enorme. Então dá para colocar uma chaleira facilmente na minha cabeça sem nenhum problema, porque ela é bem quadradinha mesmo. Tem uma complexão física pequena, porém é como se fosse uma rolha, mas uma rolha de como é que se diz? Não é uma rolha de vinho que é comprida, é uma rolha de sei lá, ou de par, né, que é um pouco mais larga. O fato é que você caprichou na sua autodescrição e a gente tem que lembrar que isso tem a ver com o trabalho dele, viu, gente? Que a constituição de personagem já vai por aí, né? Já segue um pouco essa lógica. Mas, enfim, essa apresentação foi um pouco engraçada, mas realmente para a gente quebrar um pouco o gelo. Como eu disse, eu trabalho com quadrinhos desde 2010, sou formado em letras, já trabalhei com publicidade, já trabalhei em gráfica, já trabalhei em editora de escola, já trabalhei como revisor, trabalhei como conteudista de educação à distância, trabalhei inclusive com o Sávio, né, nesse trabalho, trabalhei como professor de língua estrangeira formado em letras em inglês, então trabalhei tanto em cursos no interior quanto em cursos da capital, trabalhei em escolas do interior e escolas da capital como professor de literatura, redação e língua portuguesa. Deixa eu ver o que mais. Atualmente eu trabalho junto ao Estúdio Daniel Brandão, que é uma escola de arte aqui de Fortaleza, tem 20 anos de tradição, sou um dos diretores de lá, os coordenadores de lá, sou coordenador de comunicação lá. Boa parte da mídia do Estúdio Daniel Brandão quem cuida sou eu, bem como no pequeno editorial que está surgindo no Estúdio Daniel Brandão, do qual eu também estou à frente. Estou à frente atualmente do editorial da Reboot Comic Store, que é uma loja que vende quadrinhos aqui em Fortaleza, né, uma loja de quadrinhos daqui. E a gente tem trabalhado com edições independentes vindas da própria Reboot. Lançamos recentemente uma série chamada Estalos, que tem um tamanho pequenininho, infelizmente não tenho nenhuma cópia aqui comigo, mas ela é de tamanho pequenininho,
tem um preço acessível e tenta apresentar novas histórias de autores outros que estão surgindo dentro do cenário de quadrinhos brasileiro, cearense principalmente. Já trabalhei no Fórum de Quadrinhos do Ceará, já trabalhei para a Unifor, e em 2020, se eu bem não me engano, trabalhei como letrista de quadrinhos, a gente vai poder falar sobre isso durante a palestra. Já trabalhei como diagramador de quadrinhos e de livros também, mas em 2020 eu lancei meu primeiro trabalho, a Lâmina Azulada, que ganhou o como é o nome, Jesus? Estou esquecendo. Ganhou o edital de incentivo às artes, promovido pela Secult Ceará, né, pela Secretaria de Cultura do Ceará. Então foi uma obra que ganhou o edital, a gente pôde publicar ela de forma independente e tudo mais. Já participei da Comic Con Experience como expositor lá, também da Feira Internacional de Quadrinhos que acontece em Belo Horizonte. Já trabalhei junto ao Mino, que é o criador do Capitão Rapadura, inclusive na edição de 40 anos do Capitão Rapadura. Atualmente também eu publico no jornal O Povo, no Videar, uma tirinha chamada Demonaldo, certo? Trouxe até uma cópiazinha aqui para vocês, vou mostrar aqui pertinho, que é uma tirinha que procura satirizar as relações de trabalho e também trabalhadores e tudo mais. É feita com um grande amigo, um grande artista aqui de Fortaleza, um dos caras considerados um dos melhores aqui, que é o Cristiano Lopes. Recentemente publiquei um trabalho chamado Mosaico por uma editora de Niterói chamada Ultimato do Bacon, e aí por enquanto é só o que eu lembro daí, mas vocês podem me perguntar qualquer outra coisa que a gente vai falando. Parece uma estrada longa, mas não é tão longa assim, na verdade. Eu faço dentro do que é possível, né? Não é tão longa, é mais acidentada mesmo, né? Porque é outro trabalho grande que tu tem aí. É bem acidentada, cheia de altos e baixos. Exatamente. Certo? Eu quero agradecer o convite da escola, agradecer o convite ao Sávio também. E vamos começar o papo, né? Qualquer coisa, por favor. Eu vou tentar fazer o seguinte, pessoal. Vocês podem colocar as perguntas no chat. Na hora que eu acabar um bloco de fala, eu dou uma olhada nas perguntas e a gente vai puxando. Tudo bem para vocês, se é assim? Eu vou considerar esse silêncio como um sim. Acho que sim. Ok? Então, o nosso papo de hoje é quadrinhos como uma ferramenta comunicativa. Para mim é muito importante... É muito importante mesmo ter essa percepção de quadrinhos como linguagem comunicativa. Até porque, durante muito tempo, eu trabalhei com o que chamam de quadrinhos institucionais. O que é isso? São quadrinhos encomendados por empresas, prefeituras ou qualquer outro órgão que tem como objetivo utilizar a linguagem das histórias em quadrinhos para ensinar algo. Então, eu já fiz quadrinhos para a Raizen, que é uma empresa que de transporte de combustíveis. Eu nunca pensei que ia fazer isso na minha vida, e foi um negócio impressionante, em que a ideia do quadrinho era ajudar, porque os caminhoneiros, eles passam por uma série de workshops e palestras que ensinam a eles como transportar esses materiais. Mas quando eles vão entrar no carro, é muito difícil lembrar todos os detalhes, né, desse transporte. Então, o que é que eles fazem? Ter um material à mão que pudesse ser imagético, né, que pudesse utilizar a imagem para que eles acessassem rápido as informações que eles tiveram na palestra, nesses workshops, era essencial. Então, eles decidiram fazer isso por meio das histórias em quadrinhos. Então, o quadrinho era, inclusive, foi feito pela Raizen, era colocado dentro do porta-luva dos caminhoneiros para que eles pudessem acessá-lo rapidamente, no caso de alguma dúvida. Trabalhei também junto ao Instituto do Ceará, em que a gente contou a história dos 100 anos do Instituto do Ceará. Isso foi um trabalho feito através do Estúdio Daniel Brandão. Entre outras coisas, eu trabalhei na área da saúde, junto à prefeitura, não lembro agora se de Calcaia, mas foi de algum município da região metropolitana, também voltado para aceitação, né, de crianças especiais em sala de aula. Enfim,
eu fiz muitos desses trabalhos institucionais, e foram neles, né? Foram eles que me ensinaram a potencialidade das histórias em quadrinhos, além da diversão, do entretenimento. Ok? Eu vou até, vez ou outra, comentar um ou outro material que é interessante, que também vai um pouco além dessa diversão, desse entretenimento, que são historicamente relevantes até. Mas eu acho que, antes de tudo, é preciso definir o que são histórias em quadrinhos, certo? Essa definição que eu trago para vocês é uma definição feita por um autor americano chamado Scott McCloud. O Scott McCloud, tem 2 grandes autores americanos que falam sobre quadrinhos, certo? Dentre todos os grandes estudiosos de quadrinhos, tem 2 que eu cito que são pedras fundamentais. É o Will Eisner, que era quadrinista, e ele fez um dos mais importantes livros sobre histórias em quadrinhos, que é o Quadrinhos e Arte Sequencial, e o outro que é Narrativas Gráficas. Então, em que ele tenta debulhar como funcionam, né? Como funciona a estrutura das histórias em quadrinhos. E o Scott McCloud, anos depois, ele resgata esse material do Eisner e amplia. Dessa vez até de maneira muito mais ousada, porque ele utiliza a própria linguagem das histórias em quadrinhos para falar sobre histórias em quadrinhos. Certo? Então ele tem uma sequência de 3 livros, sendo os 2 primeiros que eu acho essenciais, que é o Desenhando Quadrinhos, que é o 2º livro, eu acho que é onde ele traz essa definição, e o Desvendando os Quadrinhos, que é o primeiro mesmo, em que ele não só fala sobre quadrinhos, mas ele fala sobre arte. E é um livro que eu acho fantástico. Eu acho que qualquer um que em algum momento queira trabalhar com arte, vale a pena ver esse livro do Scott McCloud, certo? E aí eu adaptei um pouco a definição dele, inclusive hoje em dia ele é um autor que ele é muito revisitado, mas também muito revisto. Muitas pessoas perguntam, vale a pena continuar na definição do McCloud? Eu particularmente acho que sim. Acho que até agora nenhuma nova definição apresentada por qualquer outro autor consegue comportar o que McCloud falou. Mas eu fiz uma leve mudança na definição original dele para poder trazer algo que eu acho que é tema da nossa palestra. Então, histórias em quadrinhos são imagens justapostas de maneira deliberada com na definição do McCloud eu acho importantíssimo ter. Então, vamos pegar logo esse começo e o que são imagens justapostas. Primeiro, a gente pensa em quadrinho e muita gente pensa em desenho, mas não é bem assim. Na definição do McCloud, quadrinhos tem que ter imagens. Imagens podem ser uma série de coisas. Podem ser fotos, podem ser colagens, podem ser, enfim, há uma série, podem ser esculturas. Inclusive tem uma parte muito interessante de um estudo que eu não lembro quem fez agora, se eu não me engano foi não, realmente não lembro, então não vou arriscar o nome do autor, em que ele fala que em Minas Gerais, os 12 apóstolos feitos pelo Aleijadinho, eles indicam um caminho a se seguir. Esse caminho a se seguir, né, como são, de alguma maneira, imagens justapostas para poder dar esse caminhar com uma intencionalidade de você entender algo, né, de comunicar algo, talvez no caminho de fé, seja lá o que for, isso faz com que, de alguma maneira, aquelas esculturas pareçam realmente quadrinhos de alguma forma, né? Se utiliza da linguagem das histórias em quadrinhos. Isso ao mesmo tempo que é algo que acaba sendo um pouco um exagero. Eu particularmente gosto muito de uma imagem de uma esculturista, já que a gente está falando de esculturas, né? De uma esculturista chamada... Agora eu não lembro o primeiro nome dela, mas ela é Claudel. Se tu puder depois dar uma olhada, sabe, para mim, só para eu poder ter a certeza, não sei o que Claudel. Tem até um filme dela com a Juliette Binoche, em que Camille. Nessa escultura maravilhosa você tem a morte, o homem sendo puxado pela morte e uma mulher tentando segurar esse homem. Uma escultura belíssima.
E para mim essa escultura tem a concepção de quadrinhos. Tem 3 imagens ali, lado a lado. Elas, de alguma maneira, poderiam, por serem uma escultura, poderiam funcionar sozinhas, mas quando elas são combinadas, elas estão contando algo. Elas têm ali uma beleza, uma história sendo contada em 3 passos. Eu até penso no começo, meio e fim. Mas, normalmente, eu acho que, apesar de você poder trazer isso para as histórias e quadrinhos, eu ainda acho muito esticado. Acaba sendo um exagero da minha parte forçar isso, porque, enfim, a escultura é a peça por si só, né? O Sávio levantou a mão. Fala, Sávio. Camille Claudel. Camille Claudel, muito obrigado. Sabia que era alguma coisa CC, não sabia se era... Vocês podem entender completamente outra coisa. Vocês podem olhar e dizer, não, eu não acho que foi nada disso, não, Luiz, certo? O que eu estou dizendo é que, como autor, a intencionalidade foi trazer isso, fazer vocês pensarem, poxa, é tanta coisa que a gente faz o dia inteiro, é tanto cansaço, é tanta coisa que nos leva a ficar cansados, que faz com que a gente sublime os nossos desejos, não deixe no final de semana, só quando chega no final de semana, eu não quero atender meu desejo porque eu estou cansado do resto da semana, sabe? Então eu quero realmente só descansar e ficar na minha. Mesmo quando eu tenho a oportunidade de fazê-lo, né? Mas vocês podem dizer, não, Luiz, acho que não tem nada a ver não, isso aí, você está falando é bobagem. Legitimamente dá para tirar daí várias leituras, né, Luiz? Inclusive. Isso me fez lembrar que a Uno, o jogo Uno, tem uma conta no Twitter e o jogo Uno explicou que se você tem uma carta mais 4 e bota uma carta mais 4 em cima, um mais 4 não substitui o outro, né? Você tem que pegar mais 4 e depois... E aí uma pessoa respondeu, você não sabe jogar esse jogo. E cada canto você vai, o pessoal inventa regra nova, né? Ou seja, o próprio Uno não sabe jogar a si próprio, né? O que é engraçado, mas é isso mesmo. Quando a gente entrega, e o quadrinho, a arte tem um pouco disso. O autor só faz uma parte, ele só faz um caminho. Ao mesmo tempo, ele faz com que esse caminho, ele insere uma série de elementos ali para que aquela pessoa tente atingir o mesmo caminho que ele. Mas ele não tem poder sobre isso. Então, quem vai completar essa ideia do autor, ou outra ideia, ou dar outras ideias, não é o autor, mas quem está lendo. Isso me faz lembrar também de um outro caso muito engraçado esse, eu não lembro qual era o músico, ele decidiu anos depois na vida fazer vestibular. E quando ele foi fazer vestibular, ele viu uma música dele lá, numa das questões. Aí, vou acertar. As 2 únicas questões sobre a música dele foram as 2 únicas questões que ele errou. Então, assim, não dá, a gente não tem controle sobre isso, né? Mas, volta aquele slide, por favor. Mas uma coisa importante que eu acho é que, e eu acho que a pergunta que veio do Eduardo Neri, né, a afirmação dele, na verdade, é o que eu quero chamar a atenção. Se você ler só o texto do quadrinho, você vai ter só uma parte da mensagem. Quadrinho, você tem que juntar texto e imagem, é a união desses 2 elementos, certo? Então, ela fala, eu quero dançar, quero dançar, quero dançar, mas olha em que ambiente ela está. Olha que expressão ela está fazendo. Como essas 2 coisas se complementam, certo? Quando você chega no fim da tira, em que você tem a imagem dela no ambiente de dança, no ambiente de música, o que você tem é quero dormir. Então, inclusive como essa imagem, junto com esse texto, se corresponde às imagens anteriores, como elas se comunicam, certo? Quadrinho é isso, é por isso que quando a gente fala de imagens justapostas de maneira deliberada, quer dizer que você tem um ambiente de música, ambiente de droga, né? O pessoal do Choque de Cultura acabou de comentar aqui. Mas, enfim, o quadrinho ela tem essa necessidade de intencionalidade. Você não coloca imagens uma ao lado da outra, uma abaixo da outra, sem que essas imagens tenham sido pensadas antes. Sem que elas, de alguma maneira, não possam passar uma ideia, ok? E outra coisa, em quadrinho,
tempo e espaço são coisas muito parecidas. Veja que, para eu falar sobre o peso da rotina, eu utilizei 3 quadros. A quantidade é relevante aí. Esses 3 quadros, eles pesam mais do que esse último. O que completa um quadro, o último quadro também. O último quadro ele só tem significado porque houve esses 3 anteriores. E eles pesam mais, eles ocupam mais espaço na tira. Certo? Então, eu quero que vocês entendam essas coisas. A gente vai já falar sobre elementos do quadrinho e aí eu vou trazer essa discussão novamente. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, tá bem? Até agora, pessoal, alguma dúvida? Contribuições certamente aí. Mas fiquem à vontade, gente. Pode perguntar. O Matheus Monteiro falou o seguinte: a situação me faz lembrar o que vivencio, por exemplo, como estudante, quem nunca? Durante as aulas, quero férias, quero me formar, quero que o ano acabe logo. Quando isso acontece, sinto falta do que se foi, do que passou. É isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes a gente é atropelado por uma rotina, né? E a gente não consegue pensar sobre ela. Quando você é retirado dessa rotina, seja através das férias ou de qualquer outra coisa, aí você pensa nas coisas que você vivenciou antes. E aí aquilo pode ter um peso diferente, né? O Vinícius Bom Dia falou o seguinte: se faz entender que ela teve um dia bem exaustivo, está sem energias para querer aproveitar o que realmente buscava fazer. É uma possibilidade de leitura também. Inclusive, uma possibilidade que eu acho muito boa, mas é bem próxima daquilo que eu intencionava quando fiz o quadrinho, ok? Então, o que eu quero que vocês percebam é esse detalhe, certo? Imagem e texto têm que andar juntos, eles não podem andar separados. O Luiz Antônio Carini, que é um dos maiores, fez um livro sobre histórias em quadrinhos, um livro, inclusive, que vai muito para questionar a semiótica. Ele diz uma coisa no livro dele que eu acho fantástica, que no quadrinho a imagem está acima da palavra. E isso é muito importante, eu vou já comentar com vocês por quê. O texto, ele é importante sim, mas a imagem sempre é suplementar, está sempre acima. Porque quadrinho é uma mídia, é uma forma de arte, que é se considerar imagética por natureza. Então, é preciso, sim, que essa imagem, de alguma maneira, tenha um poder maior do que o texto, inclusive. E quando o texto existir, ele tem que se complementar essa imagem. Complementar, inclusive, de várias maneiras. Complementar até em algum momento ser contraditório. Recentemente eu vi um quadrinho chamado Carniça e a Blindagem Mística, de um autor paraibano chamado Chico, em que boa parte do texto do quadrinho dele é poético, enquanto as imagens são muito realistas. E há um embate entre essas duas visões. O texto poético faz com que a imagem realista também tenha um tom poético. A imagem realista faz com que o texto seja poético, mas te traga para o chão. Ele não faz com que você viaje, ele te traz para dentro do que é real, do que aquilo está acontecendo ou já aconteceu em algum momento. O nome do quadrinho vou botar aqui, Carniça e a Blindagem Mística. Chico com... Agora eu complemento. Chico, o autor, né? Chico, o autor. Isso mesmo, sabe? Muito obrigado. Chico, esse mesmo. Inclusive, é independente, é um autor independente. Já publicou pela Maurício Souza Produções, mas o cara trabalha melhor quando tá só. Isso. S-H-I-K-O, para quem... S-H-I-K-O, exatamente. Perguntaram aqui sobre a arte novamente da Vanessa Paiva. Se tu puder encontrar, sabe, eu acho que ela tá como Vanessa Arte. Uma coisa assim, ou arte da Vanessa. Uma parceira, uma grande amiga, e fez várias tirinhas comigo. Ela começou essa série 30 e tantos comigo, para falar a verdade. Vamos passar para o próximo slide, por favor. Então vamos lá, já que a gente está falando de quadrinho, vamos falar sobre a estrutura das histórias em quadrinhos, certo?
As histórias em quadrinhos, elas possuem uma estrutura que vai do complexo ao simples. Para a gente não ter que se esticar aqui a noite inteira e acabar pegando muito tempo de aula, vou ter que dar um curso inteiro, eu vou trazer algumas, pode voltar o slide, vou trazer o que eu considero as estruturas básicas das histórias em quadrinhos. Pode passar. E eu acho que é importante a gente entendê-las, certo? O primeiro é o quadro ou painel, que é onde a imagem é comportada. O Will Eisner costuma dizer que o quadro de uma história em quadrinhos ele é como se fosse a oração de um período. Ou a oração de um período. Então, ele possui uma sintaxe por si só. Ele possui um sujeito e um predicado. Um sujeito, uma oração e um predicado. Eu acho fantástico quando ele diz isso. Mas o quadro, ele é o que eu considero também a menor porção repleta de significado de um quadrinho. Então, toda vez que você tiver em um quadrinho um quadro, o que você tem é um elemento que ele é, de alguma forma, completo. Vou tentar colocar aqui, ó, na minha tirinha Demonaldo, quando eu entrego um quadro, eu estou entregando todos os elementos mínimos de significado dentro de um quadrinho. Então, você tem a imagem, você tem um balão, você tem um texto, você tem tudo mais. Vindo do anglicanismo americano, tem muita gente que também utiliza a expressão painel, que se assemelha muito a panel, como o que a tradição americana chama, né? Eles não chamam quadro, block ou square, chamam de panel. O que eu acho interessante, porque se os americanos chamam de panel, eles realmente entendem que ali é um significado. O painel tem uma força significativa maior do que o quadro em si. Mas eu gosto de utilizar as expressões nacionais, então, quadro. Um outro elemento, e eu acho esse bem importante, vou me esticar um pouquinho mais sobre ele, é o texto. Então, num quadrinho você tem texto, certo? Só que esse texto tem um detalhe. Em quadrinho, todo texto ele é imagem também. Eu digo que em quadrinho, texto ele possui duas leituras. Ele possui uma leitura imagética e ele possui uma leitura textual. A leitura imagética é quando você bate o olho e vê aquele texto. Por exemplo, se você tem uma onomatopeia, de alguma maneira, você já visualiza algo. Uma onomatopeia como um tiro, ou essa onomatopeia ela já está imageticamente dizendo alguma coisa. Você para ler pou, e aí você vai ler, ok, essa onomatopeia de um tiro, de um soco, de alguma coisa assim. Recentemente eu lancei um trabalho chamado Miss Hyde, em que todas as onomatopeias eram expressões cearenses. Era tipo assim, P é para 5, P é para 10, e aí você tinha ela dando um golpe, sabe? Então, esse tipo de coisa, como eu fazia com que esse texto interagisse com a imagem do quadrinho, né? Inclusive desenhos do grande Rafael Dantas, você não lia mais ele como se fosse uma expressão falada. Ele era realmente o som de uma pancada, só que você lia de uma maneira diferente. Então, é importante entender que texto em quadrinho possui essa dupla leitura. Mesmo que o texto esteja dentro do balão, ali ele ainda é imagem. E uma vez ele sendo imagem, você primeiro vai lê-lo como imagem para depois lê-lo textualmente. Tudo bem? É isso que acontece. Queria chamar a atenção de vocês para isso. Daqui a pouco eu vou ver se a gente tem um exemplo nesses slides, senão trago um para cá. Depois do texto mesmo, você tem um balão. O balão de fala é um elemento importantíssimo. Inclusive, sempre se pergunta qual foi a origem dele. Nos quadrinhos, inicialmente, não existiam balões de fala. O que você existia nos primeiros quadrinhos lá do Toffer, em que ele fazia quadrinhos como se fossem... Enfim. Só um minuto, pessoal. Bom, pessoal, enquanto o Luiz já... Bom, voltando, desculpa. O Toffer, o que é que ele fazia? Ele tinha uma imagem, certo? E embaixo ele tinha um texto.
muitas vezes até um texto de fala, assemelhando muito o quadrinho ao livro ilustrado. Só que como as imagens ainda eram justapostas, então aquilo é quadrinho. O considerado pelos americanos primeiro quadrinho em si, que é o Menino Amarelo, que é uma tira de jornal, o texto do Menino Amarelo era colocado no camisão amarelo dele. Então a fala dele era colocada no camisão. Anos depois foi que ele foi colocado dentro desse balão com apêndice. Will Eisner sugere que o balão com apêndice surgiu porque ele tenta simular o som que sai da boca, né? Como se fosse quase a nuvenzinha de fala mesmo. Só de alguma... É tanto que quando você vai para os quadrinhos franceses ou franco-belgas, que tem um teor mais adulto, o balão de fala ele não é arredondado, ele é quadrado, né? Porque eles acham que encaixa melhor no design. Só que, tradicionalmente, o balão de fala arredondado, ele é mais apreciado, porque, de alguma maneira, parece realmente a fala, né? A nossa fala, por ser algum tipo de sentido cíclico ou algo assim. Então, é interessante. Então, os balões de fala... E o balão de fala muda. Como a gente viu na tira anterior, o balão de fala ali, ele era como se fossem nuvenzinhas. E não tinha um apêndice que era um tracinho. Ele tinha bolinhas, para dizer que aquela pessoa estava pensando. Certo? É mais comum, quem pegou numa revistinha A Turma da Mônica, tipo, pronto, vou mostrar aqui, nesse quadrinho aqui, você tem um balão de fala arredondado, onde a personagem fala para o outro, certo? Então esse costuma ser o balão tradicional, mas ele pode ser de muitas formas, ele pode ser cheio de pontas para dizer que está gritando, pode ser cheio de pontas como se fossem realmente algo estourando. Há várias vezes um que tem traços estáticos para dizer que é um som de rádio antigo ou algo assim, ou de alguma coisa mecânica. Se vocês procurarem o trabalho de um cara chamado Davidson Manes, vou colocar o nome dele aqui, ele é letrista de quadrinhos. Trabalhou comigo em Lâmina Azulada. Para mim, ele é um dos melhores letristas atualmente do mercado brasileiro. Ele é o melhor. O Davidson Manes, ele utiliza muitos balões diferentes, sempre com intencionalidade narrativa. Eu estou vendo várias perguntas aqui, eu vou já botar elas, viu, pessoal? Um outro elemento que é visto como importantíssimo é a sarjeta ou calha. O que é? Sabe, tu pode voltar alguns slides aqui, tu volta para a tirinha, pronto. Esse espaço que há entre um quadro e outro, a gente chama de sarjeta ou calha. O Scott McCloud e o Daniel Brandão, eles costumam dizer que esse é um dos elementos mais importantes do quadrinho. Por quê? Porque é através dele que você une essas imagens. E nele é onde o leitor está. A pessoa que está lendo está nesse espaço. Você vê ela no primeiro quadro, dentro do ônibus, e você vê ela no segundo quadro, dentro de um ambiente fechado em frente ao computador, quem diz que o tempo passou, quem diz que ela mudou de ambiente, quem diz que ela foi, sei lá, de casa para o trabalho, não é um autor, é você, leitor. E você diz isso conectando o primeiro ao segundo quadro. É nessa sarjeta, nessa calha, que você tem essa mudança, certo? Então, é um elemento importantíssimo, o espaço entre uma imagem e outra, ok? O quadrinho francês, inclusive, ele tem uma coisa interessante. É muito difícil no quadrinho ocidental, principalmente o latino-americano e o americano, você ter uma mudança muito brusca numa mesma página. A gente costuma deixar as mudanças bruscas na virada de página. Mas o quadrinho franco-belga, ele às vezes mudam de lugar para outro, de pessoa para outra, de personagem para outro, fazem mudanças de capítulo no meio da página. E para resolver isso, eles colocam um espaço maior, uma sarjeta maior entre um quadro e outro no meio da página. É um negócio que quem está acostumado com um quadrinho latino-americano e quadrinho americano tem um impacto imenso. Caramba, esse cara mudou assim no meio da página, que louco. Sabe? Volta para aquele slide.
Por favor, sabe? No começo parece até erro, né, Luiz? É raro você diz, esse cara não sabe fazer quadrinho. Mas você entende que é uma coisa cultural. Depois, com o tempo, você acaba entendendo que é uma coisa cultural. Todo mundo faz. É a gente que não faz. Por fim, um elemento que a gente chama de recordatório. Existe uma diferença entre o recordatório e o caption. O recordatório é como se fosse uma narrativa. Então, é uma fala que não está necessariamente dentro do quadrinho, mas que acompanha ele. É o que o pessoal muitas vezes chama no cinema de voice-over. Ou seja, aquela narração que acompanha a história. Existe isso também no quadrinho, que a gente chama de recordatório. É diferente do caption. O caption é um indicador de lugar. Por exemplo, de tempo e lugar. Se você começa um quadrinho dizendo Fortaleza 2023, isso daí a gente chama de caption, não de recordatório. Tá bem? Vou ver aqui as perguntas e depois perguntar. Vamos, se alguém tem mais perguntas. Vamos lá. O Raimundo Massi perguntou, gosto do quadrinho quando está associado à política. Eu adoro quadrinho associado à política. Eu vou dizer mais, não há nenhum quadrinho que não esteja de alguma maneira associado à política, certo? Arte e política andam juntas. Até se você não quiser falar de política de arte, você está falando de política, certo? Então, são coisas que são indissociáveis. E no caso do Brasil, a gente tem uma tradição imensa de autores de quadrinhos com um cunho político forte. Então você tem Angeli, você tem Laerte, você tem Enfio. Enfio foi expulso do Brasil, gente, foi expulso na ignorância pela ditadura militar, porque fazia uma tirinha chamada Graúna, em que ele atacava a ditadura militar sem nenhum pudor. Então ele foi convidado para sair ou ia ser assassinado. Certo? Então, assim, quadrinho e política no Brasil, Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, foi o editor da revista Bundas. Foi editor também do Pasquim, que eram duas revistas de sátira política. A edição do Pasquim teve um dia que a ditadura bateu lá e tirou todo mundo de lá e prendeu todo mundo. Só. Então, quadrinho e política no Brasil é algo que funciona muito. E da mesma forma, né, Luiz? Assim, a Turma da Mônica estava no seu reino de bonança e enfim, e que também é uma decisão política. Exatamente, é importante dizer isso. Isso também é uma decisão política. Muita gente fala, e eu, apesar de falar da Turma da Mônica, eu gosto de lembrar o Roberto Carlos. Roberto Carlos, boa parte da carreira dele, ele se isentou politicamente para ficar bem. Mesmo fazendo músicas em que ele dava apoio a colegas que tinham uma opinião política mais forte, como é o caso do Caetano, né, que chegou a ser deportado também, ele, em suas músicas, era aquele iê, e tentava não se envolver politicamente para poder não sofrer as represálias da ditadura. Então, assim, é impossível, gente. Você fazer arte no Brasil e não falar de política, até quando você não quer falar, você está sendo político. Porque ser isento é uma posição política, né? Enfim, aí ele perguntou, a gente compreende o contexto com poucas imagens, sem sombra de dúvida. Você tem alguma história para comentar? Eu acho que eu comentei algumas aqui. Uma das minhas preferidas, por sinal, eu não cheguei a terminar. O Pasquim tinha uma ruma de chargista lá, muitos chargistas, entre eles o próprio editor do Pasquim, que era o Ziraldo, e um dia a ditadura bateu lá. Né? A polícia da ditadura militar bateu no Pasquim, fechou tudo, prendeu todo mundo. Certo? Eu não sei como essa história é real, mas eu adoro contá-la. Prendeu todo mundo, foi todo mundo preso. E aí, o Ziraldo estava com outro colega lá, e o colega dele lá se debulhando de lá, mas o Ziraldo na dele. Eu não fiz nada, sabe? E eles botaram o cara lá, passaram a noite inteira, fizeram aquela mais tortura psicológica, emocional do que tortura física mesmo. E em algum momento, um dos policiais chegou para ele e disse: Ziraldo, só aguentar que vocês vão embora amanhã, tá bem? Aí o Ziraldo, não, beleza, tudo bem. Agora eu queria uma coisa. Eu perdi a edição 3. Tem como você me arrumar? Então, um dos policiais colecionava o Pasquim. Inclusive, o Angeli, acho que foi... Não foi o Angeli, acho que foi o Adão Iturrusgaray. Eu não lembro se foi o Adão Iturrusgaray, que é outro chargista muito bom. Anos depois, ele fez essa
tirinha, né? Comissão, o reencontro da ditadura. Aí um deles falava assim, gente, eu tenho toda a coleção do Pasquim, né? Eles falando exatamente essa história de como eles apreciavam, né, o humor do Pasquim, apesar de... É o que falam, né? O pessoal da ditadura era meio burro, então eles não entendiam completamente tudo o que era colocado lá. E como o Raimundo Moacir acabou de falar, às vezes você tem uma coisa muito discreta. O quadrinho ele permite que você seja discreto. A tirinha, principalmente, e é bom tomar muito cuidado com relação a isso. Estava comentando com uma amiga sobre isso. A tirinha, ela é um texto imagético que ele é tão discreto que ele pode correr o risco de ser mal interpretado. Muitas vezes é a intenção do tirista fazer isso. É importante que ele o faça, porque aquele significado tem que ficar incompleto para que o outro vá tentar entender. Mas isso também é uma faca de dois gumes, porque tanto pode ser entendido de maneira realmente contra o governo, como a favor do governo, né? Tanto a direita do governo quanto a esquerda dele. Então, é sempre importante entender que elementos você está utilizando para isso. É por isso que eu digo, quando você faz quadrinhos, você está sugerindo imagens. Você não está realmente dizendo algo. Quem vai completar é o outro. Você não pode dizer que o significado que você deu ali está completo. Não. Quem completa é o outro. Você tentou fazer com que, de alguma maneira, tivesse, né? Matheus Monteiro comentou o seguinte: uma boa dica de leitura relacionada à estrutura de elementos das HQs é o livro Leitura dos Quadrinhos, do professor Paulo Ramos. Inclusive, vários livros do professor Paulo Ramos são muito bons. Eu indico fortemente lê-los. Eu particularmente gosto muito acho que é A Face do Humor, em que ele faz uma análise sobre quadrinhos e piadas, como é que os dois funcionam, em que tempo, né? As Faces do Humor. É um dos meus preferidos do professor Paulo Ramos. O Matheus Monteiro está perguntando, e requadro, Luiz, é comum usarem? É importante entender o que seja requadro. O requadro ele é entendido não como a sarjeta. Ele é um elemento do desenho que acaba dando o senso de sarjeta. Um dos maiores especialistas em fazer requadros era o Will Eisner. Às vezes ele utilizava um corrimão para poder dar a diferença entre um quadro e outro. Então ali ele tinha requadro. Ele não tinha uma sarjeta em si, mas aquele requadro funcionava como sarjeta. Tem um quadrinho que eu acho maravilhoso dele. Deixa eu lembrar o nome. Eu não lembro agora se é Nova York ou se é... Eu não lembro, não vou lembrar. Ou se é Pessoas Invisíveis, não lembro. Mas o que tem é o seguinte: você tem um apartamento visto lá de fora. E aí você tem a janela com o vidro da janela fechado. Então você está vendo o apartamento inteiro, toda a lateral de um apartamento, mas com a janela fechada. Essa janela fechada, no primeiro quadro, é um momento dos dois personagens. No segundo quadro, são os mesmos dois personagens em outro momento. Isso é requadro. Ou seja, ele utilizou elementos da imagem para criar essa sarjeta. É o que a gente chama de requadro. Certo? Então, assim... Eu acho que é Invisible People, tá? Só porque eu procurei aqui, né? Pessoas Invisíveis, no caso. Eu acho que é Invisible People mesmo. Pessoas Invisíveis. Inclusive, toda a obra do Will Eisner foi publicada recentemente pela Devir. Então, vale a pena procurar. Inclusive, é um autor que eu indico muito. É um autor que me influenciou bastante e que vale a pena conhecer o trabalho dele mesmo. Foi um mestre. Vivia no Brasil, inclusive era mais conhecido e apreciado no Brasil do que nos Estados Unidos. Muito mais. Tem 2 documentários sobre ele que foram feitos por brasileiros, não por americanos. Uhum. Vamos lá. Aliás, basidades desses. Vamos lá. Eu era assinante do... O Moacir está falando, eu era assinante do Pasquim, do Mutirão, do Lampião da Esquina, do Jornal Movimento. Era colecionador e leitor de jornais alternativos. Pô, muito bom. Valeu. Então, o Raimundo Moacir tem aí uma base muito maior do que a nossa, certo? Inclusive, esse Lampião da Esquina é bem difícil de encontrar, viu, Moacir? Então, depois manda umas fotos aí que é legal.
O Mutirão eu já tinha visto, e o Movimento também, eu acho que eu já peguei edições dele também. São muito bons. Luiz, perdão. Deixa eu aproveitar e fazer aqui as boas-vindas também ao professor Wilker, né, que está aqui, o Wilker Marques Franceschi, o Franceschi, não sei ao certo como pronunciar, mas já sendo professor, né, a gente aproveita e agradece também a presença, como de todos, na verdade, mas porque algum aluno aqui, possivelmente, ou colega, fez o Eduardo Néria, que agora que eu estou vendo. Mas é isso, só fazer essa menção, porque os professores também são muito bem-vindos aqui. Então, professor, muito obrigado pela presença mesmo, é legal ter um colega aqui, às vezes a gente tem um público muito diverso, mas eu acho muito bacana ter professores, até para ampliar essa ideia de quadrinhos podem ser utilizados para tudo, né? O próprio Moacir é um professor, tá? O Raimundo Moacir, por exemplo. Que a gente ele aqui é habituado. Então, Moacir, professor Raimundo Moacir, por estar aqui conosco. O professor Matheus Monteiro fala o seguinte, falando em Eisner, ele tem um livro clássico sobre HQs. Eu comentei recentemente, que é o Quadrinhos de Arte Sequencial, ele é basicamente minha bíblia. Sempre. Inclusive, é um quadrinho, é um livro que eu sempre leio, porque ele acaba sempre me trazendo algo novo. Tem sempre alguma coisa discursiva interessante lá. Certo? Bom, sabe, por favor, passa vamos lá. Falando em requadros, né? Novamente, essa tirinha já não é texto meu, é desenho e texto da própria Vanessa Paiva, em que você vê as potencialidades do quadrinho, né? A dor que sentimos pode se tornar a dor que causamos. Então, você tem um primeiro quadro aí e um segundo quadro. Nesse primeiro quadro, você tem, inclusive, um requadro. Essa sarjeta aí, ela é colocada como se fosse uma quebra desses dois ambientes, né? Uma quebra que é narrativa, que te diz algo sobre aquela história, sobre essa mensagem de uma maneira completa. E diferente, né? Você não está em si contando uma história, você está trazendo um pensamento, o que remete ao que eu falei da definição de histórias em quadrinhos antes, certo? De que é interessante que você possa utilizar da linguagem para poder apresentar de alguma maneira uma ideia. É aquela história, você entendeu o que é que eu desenho? Muitas vezes o quadrinho permite isso, né? Você se utiliza da imagem para dar uma integridade, para dar uma potencialidade das ideias que você tem em mente. Ok? Passa para mim o quadro novamente, por favor, Sávio. Aqui, você tem um exemplo de caption, né? 1993, Kátia. Então, você tem duas personagens, né? Aí, e uma indicação de ano. Só um minuto, pessoal. Vou tomar aqui a liberdade, pessoal, de... não, o Luiz já voltou. Voltei. Então, você tem aí essas personagens, certo? Esse quadrinho é roteiro meu, desenho do Daniel Brandão, e você tem essas personagens em que elas estão interagindo entre si. Uma coisa importante, nos 3 primeiros quadros, a gente tem um quadro de encontro. Os 2 seguintes... Olha, o Daniel é muito inteligente, gente. O Daniel Brandão é um dos melhores quadrinistas do nosso estado, do nosso país, não à toa. Vocês veem, como eu falei, num quadrinho, imagem, o tamanho do quadro, imagem e tempo são 2 coisas que andam lado a lado. Então, você tem uma menina chegando e outra no chão, começando a desenhar. Você tem um quadro inteiro, grande, que te mostra elementos dela, que mostra o local em que elas estão, quem elas são, né? Imageticamente você consegue defini-las e separá-las. E aí dá a entender como é um quadro grande que essa vinda, essa chegada e percepção dessa menina que está chegando, que está em pé, tomou um bom tempo. Tomou um tempo maior do que os outros que estão ali. Muito obrigado. Muito maior do que dos outros quadros que estão ali. Você tem, então, um corte no segundo quadro em que você vê que algo está sendo desenhado no chão. As 2 meninas estão de costas e o foco é aquilo que está sendo desenhado. Ok? E aí, no quadro seguinte, você vê que ele faz um quadro ainda menorzinho, que é para poder aproximá-las. Elas estão em pontos diferentes do espaço, mas o quadro pequeno me dá... E você percebe que elas estão em pontos diferentes por conta
como é o nome? Não é esforço, por conta da linha do horizonte, eu esqueci o nome, da perspectiva que o quadro traz. No entanto, o Daniel é tão inteligente que ele faz o seguinte: mesmo elas estando em perspectivas diferentes, eu quero mostrar que elas estão próximas, que elas estão de alguma maneira muito unidas. Então ele bota um quadro pequenininho e praticamente a personagem da frente enquadrando a personagem de trás. No seguinte, a gente já tem quadros maiores para dizer que aquilo talvez tenha tomado muito tempo delas. E você tem o começo do coração sendo desenhado e, por fim, o coração terminado e elas duas juntas, olhando uma para a outra. Então, vocês veem que através disso, ele cria essa historinha, ele cria essa conexão entre essas duas pessoas, certo? A sarjeta, inclusive, é trabalhada de forma muito inteligente, porque ela começa lado a lado, mas nos dois últimos quadros, é um quadro acima e um quadro abaixo. E aí você tem o quê? O coração na parte de cima e o coração na parte de baixo, meio que se complementando, mesmo que visto de ângulos diferentes, certo? Então, a mensagem, ela faz esse movimento circular nesses dois últimos quadros, que está um abaixo, um acima do outro, um abaixo do outro. Tudo bem? Wilker Marx Franceschi, o professor, né? Lembrou, participou de um congresso com um texto intitulado Entendeu o que é que o desenho estuda acerca da possibilidade de ensino de história local através do desenvolvimento de histórias em quadrinhos. É muito utilizado. Eu vou aproveitar essa fala do professor Wilker para lembrar que tem um quadrinho chamado Maus, do Art Spiegelman. Deixa eu ver se eu acerto o nome do Art Spiegelman aqui. Depois vê se eu acertei, por favor, sabe? Em que ele relata, através de histórias em quadrinhos, ele descreve como o pai e a mãe dele sobreviveram durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram judeus e viveram em campos de concentração. Ele entrevistou o pai dele durante muitos anos, certo? E ele acabou... quase que eu acertei. Botei um L a mais que não deveria ter, né? E ele acabou fazendo esse quadrinho, né, sobre a história do pai dele. Inclusive, eu acho que foi publicado no Brasil como Maus, a História do Sobrevivente. É um quadrinho fascinante, é um quadrinho histórico, é o único quadrinho que ganhou o Pulitzer, certo? Porque ele é considerado um quadrinho jornalístico ainda. É um quadrinho imenso, porque o Art Spiegelman, além de ter contado a história do pai dele, ele mostra a interação dele com o pai dele, da esposa dele com a família dele. Ele mostra, inclusive, os momentos em que ele vai pro psicólogo. E ele disse, será que eu deveria estar contando isso? Será que eu realmente deveria estar fazendo isso? Certo? Então, é muito legal a maneira como o Art Spiegelman constrói Maus, e é um quadrinho que vale muito a pena ler, mesmo. E é um quadrinho que não é para crianças. Ele é um quadrinho histórico, que traz muito da história. É considerado, inclusive, um documento histórico sobre a Segunda Guerra Mundial. Para ver a imensidão desse trabalho. Passa para mim. Gente, dúvidas até aqui? Alguém tem mais alguma coisa? Vou considerar que não. Então, eu trago essas perguntas para vocês. Se quadrinhos é uma linguagem comunicativa, vocês têm que pensar sempre o seguinte: quadrinhos para quem? Quem é o meu público? Certo? Para quem que eu estou destinando o meu público? São crianças? São jovens adultos? É um público de universidade? Então, sempre que você for pensar em trabalhar um quadrinho dentro de sala de aula ou produzir um quadrinho, você tem que pensar qual o público-alvo desse quadrinho, certo? Lâmina Azulada, que foi o quadrinho que eu lancei, ele é voltado para um público mais adulto. Ele é um quadrinho sobre culpa católica, por sinal. Então, é importante que eu atingisse um público que tivesse uma vivência e entendesse essa culpa, né? Já Cavaleiro Avante, que é um quadrinho que eu fiz para crianças,
ele é voltado para crianças. Então, ele tem uma linguagem voltada para as crianças, ele lida, inclusive, com as coisas do mundo infantil, sabe? Ele não tem problema, muitas vezes, de ser nonsense, contanto que, de alguma maneira, isso chame a atenção para as crianças. Tem uma artista chamada Samantha Flor, que ela lançou um quadrinho chamado Clique, que é um quadrinho todo mudo, sobre uma máquina de fotografar, que quando você fotografa, as pessoas se transformam em esqueletos. A ideia dela era apresentar esses quadrinhos para as crianças. E ela disse, numa palestra que ela deu, que ficou muito surpresa, porque as crianças criavam histórias que não eram a história que ela tinha sugerido. Mas o fato de não ter texto no quadrinho, fazendo que as crianças pensassem na maneira delas. Ela disse, eu acho que a próxima que eu vou fazer, eu vou tentar ser menos regrada e deixar a coisa mais nonsense mesmo, porque eu vi que é o mundo da criança, né? Eu estou com um quadrinho aqui muito bom, que eu estou lendo, chama-se O Menino Rei, que é do Olavo Costa. Eu não lembro o nome do escritor, mas os desenhos é do Olavo Costa. E ele é um quadrinho que ele tenta resgatar, através das últimas descobertas arqueológicas, a figura do Tutankhamon, certo? Mas ele ainda faz de maneira fictícia. Então, para que ele está destinando isso daí? Ele fez uma pesquisa profunda. Com que intuito? Quem que ele quer atingir? Né? E a linguagem é voltada para um público também mais adulto. Quadrinhos por quê? Por que você escolhe os quadrinhos? Eu vi um trabalho chamado Desplanar. Esse trabalho, se eu bem não me engano, era um trabalho sobre a vida, era uma pesquisa científica, eu não lembro bem sobre o que é. Se tu puder depois pesquisar, sabe, para mim. Mas ele chama Desplanar. E ele é um projeto de conclusão de curso de um pesquisador. E ele disse que queria explicar algo muito complicado e o texto não conseguia comportar tudo o que ele queria explicar. Então, foi o que ele fez? Ele fez uma história em quadrinhos. Então, por que ele escolheu a história em quadrinhos? Porque era a melhor linguagem comunicativa para explicar uma pesquisa científica complexa. A imagem permite isso, certo? E a narrativa imagética do quadrinho também permite isso, certo? Desplanado Nick Souzanes. Eu não lembro qual é o tema. Se tu puder também dar uma olhadinha e botar aí, eu agradeço. E aí, Perdão, tem a sinopse aqui na Amazon, se for o caso. Não sei se vai te ajudar tanto, mas diz aqui, com referências como Edwin Abbott e seu clássico na ficção científica, Planolândia, passando por Platão, Spinoza, Ítalo Calvino e outros, Souzanes reflete sobre a relação entre pensamento, imagens e palavras, fazendo uma análise revolucionária sobre a linguagem das histórias em quadrinhos e sobre como construímos o nosso entendimento do mundo. Na verdade, era uma pesquisa filosófica. Era sobre filosofia. Ele teve uma pesquisa filosófica, e quem já leu um livro de filosofia sabe que nem sempre é fácil de ler. Então, escolher o porquê dele eu preciso falar sobre isso, eu preciso agregar todas essas coisas, e talvez a escolha das histórias em quadrinhos seja melhor. Certo? E as artes são fantásticas. Eu tô só uma prévia aqui. Ele ganhou vários prêmios, ele foi muito bem recebido. E aí você vem a pergunta que eu acho essencial. Quadrinhos como? Como é que você vai trabalhar com quadrinhos? Como é que você vai trazer quadrinhos? Como é que os quadrinhos estarão na sua sala de aula? Ok? É através de uma produção dos alunos, é através de uma produção sua. Então, isso são questões que os professores devem tentar pensar. Eu acho esse como muito importante mesmo, porque eu já vi várias vezes a escolha das histórias em quadrinhos como um artifício lúdico. E eu acho que essa não é a melhor saída. Pode ser, mas não é a melhor. Eu acredito que você tem que pensar quais as potencialidades que os quadrinhos trazem para que meus alunos aprendam melhor,
entendam melhor ou produzam melhor, certo? Até essa união entre imagem e texto não é natural para a gente. Muitas vezes é muito comum, acho que quem melhor faz isso é a Turma da Mônica. Você pode pegar um quadrinho da Turma da Mônica e ler o texto inteiro e mal olhar as imagens. E aquilo, de alguma maneira, funcionar para você. Porque há uma piada naquele texto, ok? Mas, quando você une imagem e texto, aquilo se torna maior. Bem como na própria Turma da Mônica, há quadrinhos sem nenhum texto, só com as imagens. E você entende ele perfeitamente. Certo? Então, o como é? Como que eu vou utilizar minhas histórias em quadrinhos em sala de aula? Como que eu vou levar isso para os meus alunos? Por que você vai fazer isso? E para quem você está fazendo isso? Essas perguntas, elas sobem e descem naturalmente, viu? É sempre você tentar utilizar isso, ou como produtores, ou como estudiosos. Tá certo? Vamos passar para o próximo slide. Quadrinhos e suas diversas aplicações. Quadrinhos, eu acho que a gente está chegando perto do fim. Se alguém tiver alguma outra pergunta, a gente pode trazer para cá. Mas eu vou apresentar algumas aplicações de coisas que nem todo mundo acha que é quadrinho, mas é quadrinho sim, segundo a definição do MacLeod. Então, por favor, faz o seguinte. Se você pega... durante a pandemia, eu fiz muitos livros digitais. Muitos livros digitais mesmo. E boa parte dos livros digitais que eu fiz, eles eram de coisas que não tem nada a ver com a minha seara. E o que eu acho que foi o mais fora do que eu costumo ter na minha rotina foi sobre exercícios. E em vários momentos, o autor do livro, ele não sabia como explicar as coisas que ele queria explicar. E eu ofereci para ele ideias que parecessem histórias em quadrinhos. Certo? Então, você tem aí esse cara fazendo esse movimento, né? A ideia é que ele faça esse movimento, ele está deitado, e depois ele se erga, a seta é para facilitar essa leitura, mas isso é uma história em quadrinhos. São duas imagens justapostas, de maneira deliberada, com uma intencionalidade, com um objetivo. O meu objetivo é fazer com que esse caba saiba. E quando ele está deitado, ele tem que se levantar sem ter que mover o dedo, entendeu? Sem ter que mover o braço. Então, é importante, e a linguagem das histórias em quadrinhos pode ser utilizada para isso. Quando você pega um manual, as pessoas ainda veem manual de eletrodoméstico, eu sempre vejo, mas porque eu morro de medo de ter alguma informação lá e eu acabo cagando a vara. Mas, enfim, o manual de eletrodoméstico, ele vai ter ali uma série de imagens de passos a passos. Isso é quadrinho também, certo? Isso é uma maneira de você utilizar a linguagem das histórias em quadrinhos para dar uma funcionalidade. Tudo bem? Próximo quadro. Não, tá aí. Esse daí foi um trabalho que eu fiz sobre diabetes. Foi uma encomenda de inclusive foi um trabalho de conclusão de curso de uma aluna de enfermagem, em que ela queria tratar sobre diabetes. E ela queria tratar, inclusive, ela queria que a linguagem pudesse ser informativa e atingir as crianças. Então, a gente trabalhou nisso daqui, né? De forma muito simples, glicose, você tem não é um caption, você tem oh, meu Deus do céu, eu digo o termo e esqueço. Você tem um recordatório, né? Uma narrativa e um recordatório, em que diz, de forma muito simples, glicose é açúcar. Para o nosso corpo, isso é o mesmo que energia. E aí você tem a insulina, né? Levantando, erguendo o que é um cristal de açúcar, né? Aí sai do meio, menino, glicose passando, um cristal de glicose, né? Glicose passando, então tá levando. Assim, se o pâncreas não funciona direito, produzindo pouco ou nenhuma insulina, ou mesmo insulinas que não funcionam, aí você tem um pâncreas aí, né, com as insulinas se acumulando dentro da caixinha, o pâncreas adoentado, inclusive tem o nome pâncreas, ele precisa entender que é um pâncreas mesmo, e ele fala, ai meu pai, não tô legal. Então quer dizer que esse pâncreas está doente, e aí ele vai causar problemas, né, no processo de insulina. Então são maneiras que a gente encontra
para poder, utilizando essa linguagem imagética, contar outras coisas, né? Ensinar algo, tá bem? O Matheus Monteiro perguntou, Luiz, como é seu processo de criação do roteiro de histórias em quadrinhos? Cara, muito legal. Como eu trabalho com editoras, né? Eu costumo organizar o meu processo em 2 momentos chaves. O primeiro deles é o que eu chamo de resumo. Então, eu pego a minha história toda na cabeça e eu escrevo ela dizendo tudo que eu quero colocar lá. É o momento que eu me solto, é o momento que eu me liberto mesmo daquilo. Então, eu escrevo continuamente, loucamente mesmo. Quando eu acabo de fazer o resumo, eu escrevo como se eu estivesse contando a história para um amigo, estivesse contando para o Raimundo Moacir aqui, que eu estivesse contando para o Sábio. É meio que um fala-fala, é só texto corrido. Uma vez isso acabado, é o momento de eu ver quais necessidades do quadrinho. Aí eu ligo para o meu editor, cara, quantas páginas vai ter? Qual vai ser o público? Como é que ele vai ser veiculado? Quem é o artista envolvido? Na maioria das vezes eu tenho a sorte eu trazer meus próprios artistas. Então, assim, eu tenho uma interação muito próxima, muito boa com as pessoas que desenham os meus quadrinhos. Então, já sei mais ou menos como seguir ao trabalhar com essas pessoas. Uma vez eu, de mão de todas essas informações, aí é que eu pego esse texto, esse resumo, e vou começar a limar. Vou começando a lapidar ele e vou quebrando ele em quadros e páginas. Certo? Não raro eu faço o seguinte, escrevo primeiro o fim, vejo quantas páginas dão minha conclusão, quantas páginas dão a minha apresentação, e aí no desenvolvimento eu só ajusto tudo, sabe? Eu acho que quando você tem o fim, quando você sabe para onde ir, e você sabe... Eu sempre penso em produzir quadrinhos como se fosse uma grande navegação. O tema sobre o que eu quero dizer é minha bússola. Eu sei qual ponto que eu vou atingir. Então, se eu sei o fim e eu tenho a bússola, eu sei como seguir esse caminho. E a introdução, ela é minha nau, né, meu navio. Se eu tenho um navio muito bem colocado, ou seja, uma introdução bem feita, tiver no meio do caminho vai ser muito bem resolvido. Certo? Uma introdução ruim vai fazer com que o quadrinho pareça... A história pareça, como é que se diz? Embolada. E se eu não tenho fim, quando chego no fim, muitas vezes vai acontecer da pessoa, já acabou, foi só isso? Então, eu prefiro saber que o meu fim está lá, e aí tudo vai se movimentar na direção dele, e gosto de ter uma introdução muito bem colocada, muito bem resolvida, certo? Então, é mais ou menos esse meu processo. Obrigado pela pergunta. O professor Raimundo Massi colocou a linguagem das histórias em quadrinhos de Alberto Ricardo Pessoa, tem aí um link legal, bacana. Vamos voltar para a apresentação, então, que a gente está perto. Acho que eu vou acabar terminando antes do que eu esperava, mas a gente vai conversando aqui. Por favor, Sávio, traz a apresentação novamente. Tá demorando um pouquinho, mas eu já coloquei para... Vai aparecer agora. Então, nisso, a gente tem quadrinhos enquanto linguagem comunicativa, certo? É você sair do âmbito dos quadrinhos como se fossem uma coisa voltada para a criança, para entretenimento. E aí eu trouxe um exemplo de uma tira que eu fiz, em que, como é uma linguagem comunicativa, como é uma linguagem imagética, você pode pegar uma série de elementos, muitas vezes que não parecem ter nenhum tipo de conexão, e criar uma conexão entre eles, né? Então, aqui como eu falei, como tem logo no começo, né? Você vê que quando eu coloco um quadro inteiro só para o texto, aquilo tem um impacto imagético. Aquilo tem uma percepção. Então, você diz, é uma tira sobre o amor. É quase um filme do Wes Anderson, né? Você começa com ele com uma coisa bem grande logo no início. E aí, o que é que você tem? Você tem uma imagem de 2 pessoas, aparentemente 2 homens, né? A sugestão é que sejam 2 homens, um com bandeira LGBTQIA+, em que ele diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor nunca perece. E aí você diz,
é uma tira, como falaram, né, uma tira de cunho político. E ele tenta trazer uma percepção do amor entre as pessoas e que esse amor seja liberto. Quando você coloca duas pessoas, dois gays, muitas vezes o que você tem é o impacto de que alguém olha e diga aquilo não é amor, que dá sem vergonha isso, aquilo é uma coisa ruim. Quando eu coloco esse texto, muitas vezes acontece de a pessoa olhar e dizer mas esse texto é errado. E aí eu trago embaixo um recordatório que diz de onde eu tirei esse texto, que é 1 Coríntios 3:4-8, né? Versículo 3, melhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 4 ao 8, que é um texto sobre o amor, né? Então, é uma fala bíblica, é uma fala tradicional, né? No segundo, você tem um homem negro erguendo a mão em símbolo, simbolizando, né, o punho erguido da luta negra, e ele diz o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo. Os negros sofrem preconceito, eles sofrem golpes sociais, golpes físicos mesmo, eles são mortos, assassinados por conta do preconceito e muitas vezes por conta daqueles que dizem que amam, que são da igreja, que são, sabe, que pregam amor ao próximo. E ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Lei maiúscula, ou seja, a lei do divino. De onde isso é retirado? Romanos 13:10. Romanos capítulo 13, versículo 10. E para finalizar, aqueles que entendem as referências vão entender, esse é o Jesus Cristo do Alto da Compadecida, né? Uma imagem que eu tento remeter, que é um Jesus negro. Só que a fala deixa de ser, dessa vez, uma fala bíblica e passa a ser uma fala humana. Então, uma figura divina captando uma fala humana, que se corresponde com as outras duas. E diz o seguinte: eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Que é algo completamente divino mesmo, né? Jesus olhou e disse: amai teu próximo como tu ama a ti mesmo. É só isso, né? E é as 100 razões do amor do Carlos Drummond de Andrade. Então, vejam que isso é uma linguagem comunicativa. Eu estou aqui não querendo que você se entretenha. Você pode se entreter, eu vou achar legal, mas eu quero que você pare para pensar. Certo? Eu estou comunicando uma ideia que inclusive é minha. A ideia de que o amor, ele é disseminado entre todas as pessoas. Não tem credo, não tem gênero, ele não tem nem paga. E aí eu trago outras referências que reforçam essa ideia também. Ok? Então, isso é comunicar através dos quadrinhos também. Ok? Sabe o que vai falando? Inclusive, tem uma questão. Primeiro, tem um comentário aqui do Eduardo Nery que eu acho interessante você retomar depois, tá? Bem interessante também, bem contemporâneo, mas no momento que você falou da questão tanto do amor quanto da questão racial especificamente, a gente está passando nesse exato momento por uma polêmica muito grande. Um jogador brasileiro, negro retinto, lá na Espanha, está sofrendo com atos repetidos de racismo, e, enfim, está uma polêmica mundial, de fato. Então, só para colocar que, assim, é algo muito presente. E, como você falou, né, no caso das histórias em quadrinhos, a gente tem a perspectiva que é só entretenimento, né? Como lá na apresentação falei, você retomou agora ao final, mesma coisa que você fala do futebol, é só entretenimento. Aí evocar a ideia de que, olha, ele não devia falar sobre isso, ele não devia polemizar. Então, já houve assim manifestações de culpabilização da vítima, né? Ele foi vítima de ofensas racistas, de insultos, e aí tem gente falando que não, ele que provocou, ele que devia ficar calado, não tem que se envolver com isso, não tem que aguentar a provocação de adversário, de torcedor, de qualquer coisa assim. Eu só estou dizendo isso porque, de fato, para quem acompanha futebol, isso está sendo muito forte agora nesse momento. E eu sei que tu acompanha pra caramba, né, cara? Não, já fui mais do futebol, mas é porque isso está muito forte, assim, estourou a bolha, né? Furou a bolha. Mas, enfim, é só uma lembrança. E tem também, se você quiser comentar, fica à vontade, tem a pergunta também do Eduardo Nery, quando você puder. Vou trazer já a pergunta do Eduardo Nery. Eu acho sempre importante lembrar, eu acho que
antes do governo fascista que a gente teve, teve a Secretaria de Cultura e Esportes era uma só. Certo? Muita gente reclamou disso. Para mim sempre fez sentido. Eu sei que a maneira como elas lidam com os recursos é diferente. Mas cultura e esporte é mais ou menos a mesma coisa. Então, não tem como você se livrar politicamente ou socialmente da cultura. E no esporte também, porque esporte é cultura. Né? Esporte é uma cultura muito forte no Brasil, futebol também. A gente é tão culturalizado em termos de esporte que alguns dos nossos maiores ídolos são esportistas. É o Pelé, é o Ayrton Senna, é o Romário. São pessoas do esporte. Então, assim, cultura e esporte andam lado a lado, porque são a mesma coisa. Então, trazer essa discussão do esporte para nosso círculo social é mais do que importante. Né? Então, assim, nem vou me esticar muito, não. Basicamente a mesma coisa. Eu vejo tudo como a mesma coisa. Né? O Matheus Monteiro falou o seguinte: seu processo de criação de roteiro, Luiz, é muito Machado de Assis, muito Memória Póstuma de Brás Cubas. Começa do fim para o começo. Machado de Assis é uma das minhas principais referências, cara. Eu lia Machado de Assis quando criança, quando todo mundo do colégio odiava ler. Eu achava ele um cara doido, de ideias doidas, eu sempre adorei gente doida, então... era um autor que eu adorava. Outro que envolve uma questão racial, né? Exatamente. Era um autor que, inclusive, foi esbranquiçado durante boa parte da pós-vida dele, né? Teve um caso recente, inclusive, Luiz, que foi com a publicidade da Caixa Econômica Federal, se eu não me engano, pelos 150 anos do nascimento de Machado de Assis, alguma coisa assim. E aí a Caixa primeiro mostrou um Machado de Assis completamente branco. Né? E aí depois acabou teve uma reação e ele teve que refazer o mesmo comercial, só que com o Machado de Assis negro. O que é o correto a se fazer. Não vamos esbranquiçar um dos maiores autores brasileiros, sendo que ele era um cara negro. Isso. E assim, é justamente disso que a gente está falando, né, Luiz? Eu vou deixar você retomar os comentários, mas assim, acende a luzinha de tantas coisas que a gente tem aí para comentar, é justamente o que o quadrinho pode oportunizar, quer dizer, quais são os temas que são facilitados pelo fato de estar na linguagem de quadrinho, quais são os atalhos que a gente pode ter do ponto de vista social, porque assim, tem muita questão, e aí a gente está falando da escola do parlamento, uma coisa formal, e assim, às vezes essa formalidade joga contra, né? E quando você tem um quadrinho, às vezes você consegue abordar não só públicos, mas também temas, e consegue pegar alguns atalhos para debater questões necessárias que de outra forma são muito mais complicadas. Então, assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando, essas questões todas. Sabe, eu vou até me esticar mais. Eu coloco isso como uma teoria porque eu não tenho nenhuma prova factual do que eu vou falar é verdade. Mas eu acredito muito nessa teoria que eu vou levantar. Os quadrinhos, eles são talvez a mais popular linguagem que existe. Eu arrisco dizer que os quadrinhos foram a primeira linguagem em superfície do ser humano. Certo? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente primeiro se comunica em termos de superfície, né, em quadrinhos. Isso se reforça, ao meu ver, porque quadrinhos são muito fáceis de fazer. Se você tiver lápis, papel e uma ideia, você faz quadrinho. Ou uma caverna, né? Se você tiver um carvão e uma parede branca, você faz quadrinho. Se você tiver a sua calçada e um giz branco, você faz quadrinho. Tá entendendo? E ali pode ter uma mensagem potencializada, pode ter uma mensagem gigantesca. Desde a primavera feminista, que foi ali entre 2009 e 2012, né? O que eu vi, melhor dizendo, foi uma série de pessoas, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas transexuais, se utilizando das histórias em quadrinhos como linguagem para elevar
as suas lutas. Então, você tem todo um grupo, inclusive alguns grupos feministas, passaram pelo quadrinho ou se utilizaram do quadrinho como linguagem. Hoje em dia, eu vejo o crescimento de muitos autores negros de quadrinhos, que utilizam os quadrinhos como uma linguagem potencializada para falar sobre racialidade com outros grupos. Porque a gente tem que entender, que às vezes a gente não aceita isso, que ler um texto não é para todo mundo. Uhum. Nem todo mundo sabe ler. E quando diz, mas todo mundo entende A, B, C. Não, a gente, convenhamos, a gente está no ambiente aqui de uma escola e a gente sabe que há muitos analfabetos funcionais dentro da sala de aula, dentro dos empregos, né, executando seus trabalhos, e o texto vai passar por eles, eles não vão conseguir pegar. Mas o quadrinho, que é a imagem, pode seduzi-los, pode trazer algo. Não à toa, muita gente divulga meme. E o que é meme, se não quadrinho? Muitos dos memes é basicamente história em quadrinhos. Uhum. Então, eu acredito muito, e como eu disse, é uma teoria, eu acredito muito que as histórias em quadrinhos, elas são a linguagem mais popular impressa que existe, em superfície. Qualquer um pode fazer quadrinho. Não há nada que me tire essa ideia ainda. Sabe? E é possível se utilizar desses elementos para fazer o quadrinho se comunicar de forma elevada com qualquer um, ok? Vou aqui para a pergunta do Eduardo Neri. Perguntou o seguinte: Luiz, por esses dias eu vi um cara produzindo uma IA um quadrinho, onde nem o roteiro era dele, era do ChatGPT. Você acha que a IA é um problema para os artistas ou uma solução para quem não desenha? Eu não tenho encontrado uma resposta simples sobre isso. Os quadrinhos digitais são solução também próximas desse debate. Sempre existe a preguiça intelectual desse negócio. Assim, vamos lá. Eu sempre acho essas questões de tecnologia muito, muito curiosas, porque eu sempre acho que elas desviam a atenção do principal. Há alguns anos atrás, quando o Kindle surgiu, todo mundo decretou o fim das bibliotecas. O que aconteceu foi que o número de impressos aumentou e o Kindle não mudou nada. Nunca se imprimiu tanto, nunca se teve tanto objeto físico, né? Inclusive, criou-se um novo patamar. O livro enquanto objeto de luxo. Você não tem mais o livro para leitura. Ele é uma coisa que você coloca lá na sua estante. Certo? Mas as livrarias, que aí é um modelo de negócio, né? Elas sofreram. E talvez o Kindle ainda sofrem. E talvez o Kindle não é o grande culpado, ele só contribuiu para o processo. Então, mas essa discussão, sabe, eu acho que não tem a ver com o livro. Sim. Tem a ver com o mercado de varejo. Exato. Por isso que eu falei, o modelo de negócio, exatamente. Exatamente. Né? Porque é muito fácil confundir isso, né? A gente achar que o negócio em si é o todo. Não são duas coisas que têm a ver, certo? A grande questão o Kindle trouxe possibilidades, mas o livro ainda é o principal elemento. As IAs, ao meu ver, elas são inevitáveis, ok? Não tem como a gente dizer, não vai ter mais IA. Vai ter muito IA. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é, como a IA pode ajudar o artista? O que é uma IA? Ela é um logaritmo que reúne informações e replica essas informações dentro de uma lógica. Certo? Lógica essa que é uma lógica computacional. É diferente de um artista que, por exemplo, vou dar um exemplo de mim próprio, pronto, para eu não incorrer e acabar citando alguém e citar errado, né? Eu sou produto dos autores que vieram antes de mim. Quem lê meu trabalho pode reconhecer alguma coisa de Machado de Assis, pode reconhecer alguma coisa do Will Eisner, pode reconhecer alguma coisa da Raquel de Queiroz. Cito muito a Raquel de Queiroz, é uma autora que me influencia bastante, apesar do histórico levemente errado dela. Vai reconhecer alguma coisa de Flor Bela Espanca, mas vai ver que nenhum desses autores estão aí.
certo? E vai reconhecer no meu trabalho a mim mesmo. Eu tenho um amigo que ele lê a minha tirinha no jornal, do Demonaldo. E ele fala o seguinte: cara, Luiz, como que tu conseguiu se desenhar na forma de um demônio? Eu, cara, não tem nada a ver comigo. As experiências dele nem são as minhas. Mas, de alguma maneira, eu estou impregnado naquela arte. Eu estou impregnado nesse trabalho. Assim como quem lê muitos, por mais que eu consiga variar a minha linguagem, eu gosto muito de escrever sobre várias coisas, do drama, a fantasia espacial, a ficção científica. Mas cada uma dessas coisas, elas estão impregnadas de mim. Então, vai chegar um tempo que você não vai reconhecer mais o Machado de Assis ali. Mas eu reconheço. Vai chegar um momento que você não vai reconhecer mais a Flor Bela Espanca, mas eu reconheço. E vai chegar um momento que talvez você olhe e diga assim: só me reconheça lá. É isso a diferença entre um IA e um autor. Um autor, ele vai ter o suor dele impregnado nas referências dele. Ele vai trazer essas referências, vai impregnar a própria saliva, bile e sangue dele naquelas referências e vai trazer algo novo. Certo? Porque só ele pode falar da forma dele. A IA não faz isso. O que a IA faz? Ela reúne uma série de elementos e, dentro de uma lógica matemática, te oferece algo velho que parece novo. E aí, qual é a pergunta que deve ser feita? Certo? A IA, ela se utiliza de materiais de outras pessoas para criar o seu novo. Ela não está aprendendo com essas pessoas. Ela está recortando os elementos que definem essas pessoas para oferecer uma coisa que parece nova, mas que não deixa de ser um recorte bem feito. Então, o direito dos autores deve ser olhado com relação a isso. E eu acho que a gente só vai conseguir isso, porque é impossível fugir da IA, ao meu ver, no momento em que a gente parar de brigar com ela, parar de fazer com que ela não exista, aceitar que ela existe e começar a se utilizar dela. Certo? Até como ferramenta de aprendizado. A gente não aprende com calculadora? Por que eu não posso aprender com IA? Certo. Uma amiga, ela falou algo muito interessante. Uma pessoa bastante inteligente, uma discussão sobre IA. Ela disse o seguinte: olha só, a Coca-Cola nunca vai querer um IA. Porque qualquer um pode se utilizar de um IA. Então, o direito autoral da IA não interessa a Coca-Cola. Porque se eu fizer uma arte IA para a Coca-Cola, a Pepsi pode também fazer uma arte IA para a Pepsi e está tudo ok. Eles não vão poder brigar com o direito autoral. A Coca-Cola ainda quer algo único. E quem é que pode oferecer esse algo único? O artista. Então, é muito inteligente pensar dessa forma. Por que não tem nenhuma grande... Por que o Netflix não está utilizando as IAs? Por quê? Não interessa isso. Isso ainda é cortar e colar. O que interessa para eles é o trabalho original, que é o que vai convencer. Certo? Então, eu não tenho medo de IA nenhuma. Não tenho, porque nenhum IA vai fazer o que eu faço. Eu dou balão nela facinho. Nem me preocupo, para ser bem sincero. Então, mas eu acho que nós, autores, nós, artistas, devemos começar a mudar a maneira como vamos ver a IA. Porque ela não vai deixar de existir. Então, a gente tem que começar a se utilizar dela. Certo? Luiz, eu tenho a sensação de que você... não discordando de você, tá? Eu achei muito boa essa colocação, mas que você só tem essa segurança toda porque você tem essa visão de que não é a IA não é essa ameaça, e que ela é inevitável, né? Por conta do próprio desenvolvimento das tecnologias, da nossa cultura, como ela se estabelece hoje. É fato que a IA, por exemplo, em termos de ilustração, pode economizar para uma pessoa aqui e ali, mas é como você falou, os grandes players do mercado,
não, pelo menos até agora, não dão sinal de que vão nessa linha. Né? Eles continuam fazendo contratos vultosos de publicidade, continuam, né, tendo seus roteiristas. Os roteiristas estão fazendo greve lá nos Estados Unidos. Então, Porque é o que assim, eles querem. É o que eles querem. Um chat Então- GPT. Um chat GPT não vai criar uma série da Netflix boa, gente. Não vai. Ela não vai te surpreender. Ela não vai. Ela vai pegar elementos que existem e vai replicá-los. Sabe? como eu falei, eu acho que isso é muito interessante, é muito envolvente. Eu, particularmente, entendo o receio das pessoas, porque eu acho que, em geral, nós, humanos, eu até falei isso outro dia, sabe, Luiz? Nós... Pode ser que as IAs não compitam, que elas não estejam competindo com a gente. Mas a gente está nesse modo de competição com as IAs já tem uma década ou mais. Então, eu acho que é um pouco essa relação que a gente precisa se resolver, né? É porque, cara, novamente, isso daí não é culpa do artista e não vou mentir, nem é culpa da IA. Sim. A culpa é do capitalismo. No momento que o capitalismo traz a IA, ele traz uma mão de obra barata. Isso. E aí a mão de obra barata compete enormemente com a mão de obra que também é barata, que somos nós. Qualificado ou não. Qualificado ou não. E aí você vê um risco. Isso. E quando você vê um risco à sua sobrevivência, você não pensa muito. Sabe? E eu acho que a gente tem... Eu gosto muito de dar o exemplo do apocalipse. Quando o apocalipse acontecer, a primeira coisa que vai rodar é a internet. Com a internet, roda a IA inteira. Mas durante o apocalipse, eu vou encontrar um carvão no chão e eu vou continuar fazendo quadrinho. Vou continuar escrevendo, tá entendendo? Sensacional. Eu sou artista barata. O apocalipse que chega, destrói toda a IA e eu com carvão continuo produzindo. Sabe? Entendi. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. O Vinícius Bom Dia falou que lembra que em 2012 o jornal O Povo fazia uns quadrinhos durante a campanha para o Paço Municipal do Roberto Cláudio, Almando, Moroni e Doutor Heitor. Sempre em tom humorístico e sarcástico. Adoro essas coisas, cara. Sempre é algo bacana. Gente, a gente está indo para o final, ok? A pergunta aqui... Pegando um gancho com a pergunta do Eduardo Nery. Luiz, já que você é escritor, professor, diagramador, só falta ser bilionário, playboy e filantropo também, estamos chegando lá. Estamos trabalhando ardentemente para isso, né? A IA está dando o que falar, diminuindo opiniões. Qual é o seu ponto de vista sobre a IA e seus desdobramentos para a indústria dos quadrinhos profissionais do texto? Acabei de falar, não vejo problema nenhum. Acho que ela vai chegar num ponto que ela não vai tirar o meu emprego. A IA não é o Luiz. Então, e a IA vai enganar aqueles pelos quais eu não quero como cliente. A IA não vai enganar os meus potenciais clientes, entendeu? Luiz, tu entende que isso é uma visão que parece ousada demais para quem está num desenvolvimento de carreira, por exemplo. Sim. Né? Mas, assim, por isso que eu não estou me confrontando com essa visão. Estou dizendo assim, às vezes há um ambiente de insegurança para isso. A pessoa está no começo de carreira e fala, poxa, eu tenho que provar meu valor e tudo, mas eu acho bacana esse teu recado, porque, assim, reforça a ideia de, cara, você é o único, né? Nesse sentido, sem discurso fácil de meritocracia, não é isso não, gente. É de fato o fazer artístico, né? Mas enfim, continue. É porque eu tô com terapia em dias, cara. É isso. Maravilha. Um comentário aqui, Marcelo da Salete, cara, é demais. Historiador, ganhou Eisner, um dos poucos brasileiros que tem um Eisner na sua estante, com trabalhos originais dele. Marcelo da Salete, qualquer trabalho do Marcelo da Salete, eu convido vocês a verem. É um grande artista da gente, um grande artista da causa negra, o que faz com que ele seja ainda melhor. Também comentário aqui, Jeremias Pérez, Jefferson Costa e Rafael Calça, ganhou Jabuti, inclusive. Então, é um prêmio literário que abriu espaço para os quadrinhos, viu a importância dos quadrinhos e deu a Jeremias Pérez esse Jabuti. Inclusive, eu também sugiro vocês a verem todo e qualquer trabalho do Costa e do Calça. São dois dos autores que eu acho atualmente, são os dois dos meus autores
brasileiros favoritos mesmo. Tudo que eles fazem eu acho fantástico. Os quadrinhos são a elite da cultura pop no momento. Eles não são a elite, não, cara. Ainda não. A gente ainda é a base da cadeia alimentar da arte. Mas os quadrinhos hoje em dia estão num momento muito interessante, porque eles são potenciais de ideias. Estava lendo uma matéria feita pelo Érico Assis, que é, eu acho que o principal articulista de quadrinhos do Brasil que eu leio, sabe, assim. Ele comenta que a Marvel Comics e a DC Comics, os quadrinhos que elas vendem não pagam as contas delas. Ou seja, as duas maiores editoras de quadrinhos dos Estados Unidos não têm dinheiro para sustentar suas obras. Se eles fossem seguir a ideia do mercado mesmo, elas já tinham falido várias vezes. Então, por que eles continuam? Porque eles são uma pequena chácara de ideias, né? Qualquer coisa que é feita e testada primeiro em histórias em quadrinhos tem potencial para se tornar um produto de audiovisual que tem um aporte muito maior, que tem retorno financeiro muito maior. Você vê que os filmes geram bilhões, sabe? Filmes chegando nas cifras de bilhões. Então, vale a pena ter uma editora ali de quadrinhos para, como é que o pessoal diz, né? Para dar espaço para essas ideias surgirem, para elas se desenvolverem e se tornar produtos rentáveis no futuro, né? A PUC de São Paulo está criando a graduação de IA para esse ano, né? Ela está estruturando esse viés. Interessante a PUC seguir por esse caminho. Apesar de ser a PUC é uma instituição muito tradicional, mas ao mesmo tempo vista como muito moderna, né? Então, vamos ver como é que eles alinham essas duas coisas com relação à IA. Eu espero que seja algo interessante. Mas a gente comenta isso e a IA deles é voltada para produção local, para produção em massa, para produção voltada às mecânicas, né? Não necessariamente à arte. Hugo Canuto, também um ótimo autor, vale muito ver. Sugiro que vocês conhecerem os autores cearenses, já citei aqui o Daniel Brandão, cito a Brenda Maria, tem obras fantásticas também, Débora Santos, Márcio Moreira. Convido vocês a irem na Reboot Comic Store, que é uma loja que tem ali no Benfica, no Shopping Benfica. Chegam lá e comprem a coleção Estalos, em que eu fui editor dos títulos, e conheçam os autores nacionais de lá. Acho que vale muito a pena. Falando em Érico Assis, vale muito a pena acompanhar o podcast Nota dos Tradutores, sim, comandado pelo Érico Assis, Carlos Rutz e Mário Barroso. Realmente um podcast bem legal, fala muito sobre linguagem, adaptação, tradução, é bem curioso, é um podcast muito bacana mesmo. Gente, é isso, mostrar o último slide ali. Tem o meu site, luiscarlos.com, luiscarlosos.com, melhor dizendo, meu Instagram, Luiz Carlos O. Souza, meu Facebook, Luiz Carlos OS, meu Twitter, Luiz Carlos OS. No meu site, inclusive, eu sugiro vocês, vou pedir a vocês até, tem uma lojinha online, dá para vocês comprarem as minhas obras através da loja online do meu site. Vocês podem comprar boa parte dessas obras também pela Amazon. Pela Amazon costuma ter um desconto maior, mas se você compra direto para mim, vai assinado com um cartãozinho bonitinho. Demora um pouquinho mais, mas vai assinadinho legal. E eu também tenho um curso de roteiro para histórias em quadrinhos. Lá no meu site vocês podem ter acesso a esse curso. É um curso no valor simbólico de R$150. Foi feito, inclusive, através de recursos da Lei Aldir Blanc. Então, tenho muito orgulho dele, inclusive do material textual dele, que tem que passar por uma nova revisão, mas que eu acho que eu consegui colocar muita coisa lá. Então, quem tem interesse... Eu até falo muito, o curso é voltado para quem quer escrever quadrinhos. Mas quem quer estudar quadrinhos, quem quer entender a linguagem, o curso também serve. Então, tem aulas tanto gravadas minhas, como tem a parte textual, que eu gosto pra caramba. Tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz ali. E é isso, queria agradecer a todo mundo que está aqui, queria agradecer mais uma vez à escola, ao Sávio por ter me convidado, a todo mundo que ficou até o fim. Ultrapassamos aqui 7 minutos do horário oficial, mas é isso. E qualquer coisa, podem mandar um alô.
Ótimo. Luiz Carlos Souza, muito obrigado. Professor Luiz Carlos, é um amigo que eu tenho, na verdade, mas está aqui muito claramente por seus próprios méritos, né, gente? Por acaso eu conheço o Luiz. Mas foi uma satisfação lhe trazer aqui. Na falta de roupa para lhe receber, eu uso mais roupa. Um casaco, como você disse. Né? Uma blusa casaco. Exato. Mas é isso, gente. Foi muito bom. Eu acredito que a interação do público também foi excelente, maravilhosa. Agradeço muito a presença de todos. O pessoal aqui está super empolgado, Luiz, inclusive com a possibilidade, né, de especialmente o pessoal de fora. E, assim, o pessoal de fora teve uma interação muito bacana, de fora do Ceará, mas o pessoal também do Ceará teve uma interação bacana. Então, assim, tem gente aqui sugerindo a gente criar uma comunidade, tudo. Eu vou repassar para você o contato pessoal, lembrando que certificado é aquela história lá, né? Pode colocar o nome completo, e-mail, e até por esse e-mail a gente, quem sabe, coloca aí a possibilidade de vocês se organizarem e trocar ideias, que eu acho que isso é muito saudável para a cultura do nosso país em geral, né? É isso, gente. Eu agradeço muito a presença de todos. A gente, em breve, deve estar soltando esse material tanto no canal do YouTube da TV Fortaleza, quanto na programação da TV Fortaleza também, tá? E também, muito em breve, na página da EPFOR, que é a Escola do Parlamento de Fortaleza. Agradeço, é isso, boa noite, até a próxima. Obrigado. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.